Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zeus Lito, o melhor canal de história de Tatuí. Quem sabe o melhor do interior de São Paulo, quem sabe um dia o melhor do Brasil. Vamos lá! Hoje a formação do Islã, os povos árabes e a formação da religião islâmica. Curtam aí o canal, espero que gostem da aula. Vamos lá, turminha! Galera, os árabes, a Península Ibérica na Idade Média. Então, vejam a localização geográfica aqui. Os árabes eram grandes comerciantes, comercializavam especiarias, tecidos, perfumes, alimentos e ouro, fazendo esse intercâmbio comercial aqui entre o norte da África, a Europa e a Ásia. Eles iam buscar mercadorias na China, na Índia e traziam para vender aqui. A região da Península Arábica, ela é muito deserta, né? Ela é árida, ela é seca. Em algumas cidades, elas vão sendo construídas em locais perto de oásis, ok? E uma das cidades mais importantes construídas pelos árabes antes da religião islâmica é a cidade de Meca, né? Essa imagem é atual. Na cidade de Meca se encontra a Kaaba, que sempre foi um local sagrado para os árabes. Eles eram politeístas, cultuavam ali vários deuses. Era uma religião animista, inclusive, né, onde eles cultuavam alguns objetos, etc. O único objeto que sobrou nos dias de hoje é uma pedra negra que está no interior aqui da Kaaba. Então aqui a Kaaba, até hoje o local mais sagrado agora para a religião islâmica. Uma vista de perto e agora vejam essa visão de distante, né? Essa é a principal mesquita, a grande mesquita de Meca. Quase todas as mesquitas têm uma característica arquitetônica interessante, que é a construção dessas torres aqui. São chamadas de minaretes. Uma das obrigações de todo islâmico é rezar 5 vezes por dia voltado para Meca. E antes, como não havia alto-falantes, microfones, 5 pessoas de grande potência de voz subiam nessas mesquitas e faziam o chamado, né? Alá! E todo mundo parava o que estava fazendo e tinha que fazer as orações. Ok? Muito bem, vamos voltar aqui, né, para entendermos a importância de Muhammad, traduzido para nós aqui como Maomé. Fato que os muçulmanos não gostam, tá? Então eu vou procurar sempre falar aqui Muhammad para vocês. Muito bem, os árabes sempre foram influenciados pelo judaísmo e pelo cristianismo, as duas outras religiões monoteístas. Lembrando que o judaísmo é a mais antiga de todas. É a religião lá da Torá, para os hebreus ou judeus, para os cristãos é o Velho ou Antigo Testamento. Tá? E no ano de 570 nasceu Maomé. Ele pertencia a uma subdivisão da tribo dos Coraixitas. Ele era muito pobre e analfabeto. E trabalhava numa caravana de beduínos, comerciantes árabes, onde a dona dessa caravana era uma mulher muito rica, chamada Khadija. E ela era viúva, e mais velha que Maomé, inclusive. Mas eles se casaram, tá? A partir daí, Maomé teve tempo para fazer o que ele mais gostava, aprender e estudar as religiões, fazer suas meditações. E numa de suas meditações, quando ele estava jejuando dentro de uma caverna lá na Península Arábica, perto da cidade de Meca, o anjo Gabriel, segundo a crença dos árabes muçulmanos, apareceu para Muhammad e disse a ele: volte à Kaaba, destrua os idólatras e diz a eles que só existe um Deus, Alá, que você é o grande profeta e último profeta e que todos devem abandonar a velha crença. E aí é lógico que ninguém acredita nele, inclusive ele foi espancado e quase morreu. Esse ano é o ano de 622 depois de Cristo. Ele é obrigado a fugir da cidade de Meca. Ele vai para uma cidade vizinha, cidade de Yatreb, hoje conhecida como Medina, a cidade do profeta.
Ali, Maomé consegue os seus primeiros seguidores, Muhammad consegue seus primeiros seguidores, volta para Meca, destrói os idólatras. Para ele foi uma guerra santa, né? Então Alá está do lado de Muhammad. O fato é que ele uniu as diversas tribos árabes que viviam ali na cidade e assim surge o Islã no ano de 622. Islã significa submissão a Deus. Alá é Deus em árabe, tá? E em seguida ocorre a expansão do islamismo, ok? Muitos livros dizem que foi uma expansão na base da força, da guerra, da violência, mas há uma outra interpretação que diz que o Islã era mais tolerante do que os cristãos medievais, portanto muitos preferiram migrar para o Islã. O fato é que a religião cresceu assustadoramente pelos próximos 10 anos, entre 622 a 632, ano da morte do Maomé, tá? Do Muhammad. Muito bem, vejam a expansão, saindo da Arábia Saudita em direção à Ásia, né? Passando primeiramente pelo resto do Oriente Médio, Síria, Iraque, depois Irã, Paquistão, Afeganistão, todos esses países foram islamizados. Aqui no norte da África, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, atravessaram a Península Ibérica, chegaram em Portugal e Espanha e estavam indo já em território francês, dentro do território francês. E aí os francos, aquele povo bárbaro já cristianizado, entrou em batalha com o Islã. E da famosa batalha de Poitiers, no ano de 732, os cristãos conseguiram conter o avanço do Islã. Para os cristãos, essa é a maior e mais importante batalha da cristandade, porque a Europa não foi islamizada graças aos francos, grandes aliados da Igreja Católica, certo? Gente, o Islã, como o judaísmo e o cristianismo, tem seus livros sagrados. O Alcorão, interessante, talvez o que eu fale agora muitos de vocês não saibam, mas no Alcorão fala sobre Abraão, fala sobre Moisés, fala sobre Jesus, tá? Abraão é o mesmo patriarca do povo hebreu e do povo árabe, porque ele teve filhos com Agar, sua serva, que vai viver na Arábia, dando origem ao povo árabe, e Sara, sua esposa legítima, né? E Jesus, para os islâmicos, não era filho de Deus, de divino não tinha nada, mas era importante porque foi um profeta também, né? Os profetas são pessoas iluminadas, que através dos profetas Deus fala com o povo, ok? E o outro livro sagrado é o Sunnah, e aqui conta um pouco, ou melhor, conta bastante sobre a vida de Muhammad, tá ok? Gente, quando Muhammad morre no ano de 732, ocorre uma divisão, uma cisão entre os muçulmanos. Alguns diziam, o sucessor de Muhammad tem que ser alguém da sua linhagem de sangue, alguém parente. E aí deu origem aos xiitas, que teve muito apoio das camadas populares e mais pobres. Hoje os xiitas representam cerca de 20% dos muçulmanos, tá? Eles estão muito presentes no Irã, no Iraque e no Afeganistão. 80% são sunitas. Os sunitas diziam que o sucessor de Maomé não precisava ser da sua família, e sim aquele que melhor entendesse e interpretasse o Sunnah, que é o livro que eu mostrei aqui, tá? Então, para os sunitas, quem entendesse melhor deste livro seria o sucessor de Muhammad. Tá? O fato é que hoje é a religião que mais cresce no mundo, já é a segunda em seguidores. Existe um estudo aí que diz que a partir de 2035, mais ou menos, o Islã vai passar um número de cristãos, tá? E aí tem a ver até com a quantidade de filhos, né? Os cristãos têm muito menos filhos do que os islâmicos, tá? Pessoal,
A cultura árabe, né, através da expansão da religião islâmica, também se expandiu. Então muita coisa, inclusive nós aqui do Brasil, na nossa língua portuguesa, temos a presença da cultura árabe. Então, por exemplo, quando você está ali na mesa almoçando e você está comendo um alface, é uma palavra de origem árabe, mas antes você comprou um bife no açougue, é uma palavra árabe. À noite você preparou uma almôndega para fazer fritinha, é uma palavra árabe. Quando você vai descansar a cabeça na almofada, é uma palavra árabe. E assim por diante. Uma bebida que eu adoro, tomo de manhã com muito prazer, o café, né? É uma palavra árabe, tá? A garrafa. Quando você assiste novela e chega naquele clímax e ela acaba e você não aguenta, nossa, o próximo capítulo é só amanhã. Essa ideia de clímax e continuar no outro dia vem de uma obra fantástica da literatura árabe chamada As Mil e Uma Noites. Veja a influência aí da literatura em nosso cotidiano, tá? E a matemática, que você acha que é um horror, que é difícil, seria muito mais difícil se os árabes não tivessem introduzido os números indo-arábicos na Europa, que facilitou e muito os cálculos matemáticos, ok? Então, pessoal, a religião islâmica, ela começa entre os árabes, né? Tem até uma frase que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas. A maioria dos muçulmanos não são árabes, porém quase todos os árabes são muçulmanos, tá? Porque a religião começa na Arábia, mas se expande, né? Então há uma confusão, todo mundo acha que todo islâmico ou muçulmano é árabe. Não, o Irã, por exemplo, que é muçulmano, é um povo descendente da Pérsia. Ok? Os turcos são descendentes a Turquia são descendentes dos turcos e são muçulmanos, e assim por diante. Os marroquinos não são árabes, mas são muçulmanos. Beleza? Gente, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula. Façam seus estudos de aprofundamento e até a próxima. Valeu!